Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre o último livro da trilogia Grisha, Ruína e Ascensão. Dá até uma coisa no coração porque quando a série é boa, eu acho que você fica meio que depressivo quando você termina, porque você fica, meu Deus, principalmente quando o final é ruim e quando o final é bom. E eu ainda não decidi se o final dessa série foi bom ou ruim, mas a gente já vai falar sobre isso. Aviso que vai ter spoilers, não vou ficar me contendo porque eu não consigo, então já sabemos que eu vou falar a narrativa aqui. Então, Ruína e Ascensão começa com a Alina e os amigos remanescentes dela que sobreviveram ao ataque do Dark nos subterrâneos. E como eu já falei, o sacerdote é uma pessoa de valor bem duvidável. Ele, digamos assim, ele fomentou o culto à Santa Alina, a Santa Conjuradora, mas por uma questão de sobrevivência dele, do que ele mesmo próprio acreditava. E quando resgatam a Alina, levam ela justamente por esse lugar, por acharem também que ela estava, a princípio, a salvo. Mas ela, desde o começo, já sentia que não tinha algo que estava muito bem. Durante algum tempo, o Mali consegue visitar ela, consegue ver como ela tá, e ela tá péssima. Ela foi pra morte e voltou, e ela voltou mais morta do que viva. O cabelo dela ficou até branco de tanto que ela se esgotou naquele confronto com o Dark. Depois, o sacerdote começou a afastar a Alina dos amigos dela, dizendo que ela estava fraca, que eles não poderiam ver a santa e tudo mais. E isso se perdurou durante meses. Então, na verdade, a princípio, a Alina era uma prisioneira. E os amigos dela estavam meio que a refém ali daquele sistema ali, um sistema com vigilância, mesmo com pessoas armadas, eles estavam desarmados em menor número, e tem um agravante que a Alina não estava conseguindo acessar o poder dela novamente, tanto pela questão de fraqueza quanto estar no subterrâneo. Quando ela estava no subterrâneo, ela não consegue conjurar luz, ela não consegue ter o acesso, digamos assim, à luz solar, ela não consegue conjurar nada. Mas eles conseguem fazer um plano ali. O David, que é um fabricador extremamente hábil, a Gênia, que é a melhor amiga da Alina, que tá meio pra baixo, mas ela ainda está nativa. Tem a Zoya, que é uma conjuradora de ar, tem o Mali, que é extraordinário, e tem os outros conjuradores de fogo. E eles conseguem criar, assim, uma situação de digamos assim, de manipular o sacerdote e conseguir que a Alina tivesse um vislumbre da luz solar e ela consegue acessar novamente os poderes dela para se recuperar e também para sair daquela situação, né? Como o sacerdote era uma pessoa muito influente ali e tinha milhares de pessoas ali, seguidores dele, não era uma situação muito fácil de lidar. Então, eles preferiram deixar ele vivo, sabendo que se ele aprontasse alguma coisa dava ruim para ele, do que criar outra situação muito ruim, uma guerra civil, o que fosse ali com aqueles fiéis que eram meio fanáticos. Então o grupo, junto com a Tamara e o Tolói, que provaram que eles eram leais não a seita, não a nada, mas sim a Alina, eles mais uma vez fogem, porque é isso que eles fazem. E lembrando que tá tudo destruído lá, o palácio, não, quase Ravka não existe mais, porque o Darkin Grishas, eu acho que quase entraram em extinção por conta do ataque do Dark. Então eles fogem. Novamente, eles fogem o tempo todo nessa trilogia. E depois eles acabam, na verdade o Nikolai acaba achando eles. E isso dá um pouco mais de ar para eles, porque o Nikolai sempre tem ideias, sempre tem estratégias de como fazer as coisas. Eles vão para uma fortaleza lá do Nikolai. Nisso tem algumas cenas bem, assim, bem simbólicas, né, da Gênia, porque assim, ela sofreu vários abusos ao longo do tempo que ela teve na corte por ser tão bonita e tudo mais. E ela acaba tendo, não uma vingança, mas uma justiça pelo que aconteceu. E realmente é uma frase que marca bastante o livro. Eles, por conta da aparência que ela tá agora, eles
tinha o apelido de chamar ela de arruinada, a arruinada. E ela vira pro rei e fala assim: eu não sou a arruinada, eu sou a ruína. E é uma cena assim que é de lavar a alma, né? É triste, mas ao mesmo tempo tem um senso de justiça forte nessa cena. Enfim, aí eles estão, como sempre, eles estão planejando lá fazer as alianças, os aliados, tudo bonitinho, tudo nos conformes. O Mali já tá mais calmo com a Alina, mas ele tá meio sem senso de direção. Ele acha que ele é só tipo um instrumento para santa, digamos assim. Não que ele seja religioso, mas ele acha que não tem futuro assim entre eles dois. Então tá esse clima assim meio Homem-Aranha. Aí tá tudo caminhando, assim, aí, bom, Dark aparece. Por que ele aparece? Porque teve dos Grishas que dedurou eles. Como sempre tem um. E ele chega lá, querendo matar geral, como é de praxe dele. Mas aí tem um elemento surpresa, que é a mãe dele, que é a Bagra, que consegue conter ali o exército dos sombriozinhos, dos nadinhas lá, e eles conseguem escapar de novo. A opção deles, nossa, tá gritando. A opção deles é conseguir o terceiro amplificador, que é o pássaro de fogo. Mas o pássaro de fogo vai ser muito mais difícil de conseguir porque ele é meio como se fosse o espírito de Ravka. Então tem histórias desse pássaro a torto em direita, eles não sabem direito por onde começar. Mas a Nina tem uma memória e o livro lá que orienta eles de ter ruínas de um arco. E a cidade natal da Alina e do Mali tinha duas estruturas que poderiam ser um arco no passado. Então partem para essa viagem os remanescentes Grisha, a Alina. Ah, e um fato, quando o Darkin consegue achar ali onde eles estão escondidos, o primeiro a ser castigado é o Nikolai. Então, para punir ele da insolência dele, ele transforma quase que o Nikolai em um Volcra, praticamente. Assim, a gente transforma ele num monstrengo, mas deixa ele vivo como uma forma de punição. E eles estão fugindo, né? O Nikolai está desaparecido. Periodicamente ele aparece, mas está desaparecido. E eles vão caçar esse pássaro de fogo. É uma viagem muito cansativa, muito penosa, muito fatigante. Os nervos de ninguém tá muito bom ali. A Lina, frequentemente, ela, assim, ela precisa sabe o que precisa ser feito, mas ela fica apreensiva, né, com toda essa situação. Mali não tá nos melhores dos humores. Os Grisha estão sem recurso, sem esperança. Tá todo mundo meio que lascado ali, né, aquele grupinho procurando pássaro de fogo. O Mali, que era um bom rastreador, conseguiu finalmente achar um vestígio desse pássaro. E, enfim, eles conseguem achar o pássaro de fogo. É uma cena bem complicada, porque esse pássaro, ele meio que engana. Então, eles vêm num penhasco uma pilha de ossos. E eles ficam, nossa. Aí eles sobem, né, as montanhas para procurar, e a Lina quase que cai desse penhasco. Porque esse pássaro aparece, dá o susto na pessoa e a pessoa cai, morre. Então eu acho que ele se alimenta. O Mali consegue salvar a Lina, consegue ali salvar ela do pássaro e do penhasco ao mesmo tempo. E o pássaro vai para atacar a Lina, só que o Mali entra na frente. E quando ele entra na frente, o pássaro para. Pausa dramática. Ele para como se reconhecesse o Mali. Então, qual que é a questão? Aqui eu vou fazer um parênteses que eu não falei da história dos amplificadores. O Darkin, ele é neto de quem criou os amplificadores. Então, essa pessoa era um fabricador muito habilidoso, um curandeiro também, era tudo. Muito poderoso mesmo. E ele que criou os amplificadores. Não que ele criou as criaturas, mas ele usou algumas criaturas para também... Como se fosse Arcturus. Se você está acostumado com Harry Potter. E o que acontece? Esse homem, ele tinha como esposa uma humana, normal. Ele teve a primeira filha, que era a mãe do Darkin, e teve uma segunda menininha que era normal.
A primeira filha, que era a Grisha, que tinha o poder de escuridão também, ela era bem, digamos assim, negligenciada. Tanto por ele, quanto pela mãe, quanto pela própria irmã. E ela não sabia usar os poderes dela. Então, meio que numa situação de briga infantil, ela acabou matando a irmã dela. Sem querer. E ele, assim, desesperado, ele conseguiu devolver a vida à menininha. E aí os aldeões pegaram, jogaram eles no mar, jogaram eles num rio, o homem e a menininha que tinha morrido. Porque os aldeões são bem coerentes. E largaram na floresta a mãe do Dark e a mãe. As duas mães, né? Na verdade. E o que acontece? Quando ele ressuscitou a filha dele, não é que ele tinha ressuscitado a filha dele. Ele tinha meio que usado o poder ancestral lá do amplificador para dar uma nova vida a ela. Então, ele transformou ela no amplificador. Então, o amplificador voltou a vida para ela. E isso foi passado de geração em geração. Aí eu já vou chegar por que eu fiz esse parênteses. Porque o pássaro, ele ia atacar uma ali. Mas a questão é, por que esse pássaro parou? Então, aqui vem uma revelação muito forte, que é o Mali é descendente daquela linhagem. Então, na verdade, o pássaro de fogo não era mais um amplificador. Era desde o começo o Mali. Então, cria-se um clima de tensão muito grande ali. Porque qual que era a questão? Para você possuir um amplificador, você tinha que matar ele. A Lina precisava do terceiro amplificador. E o que era? Era uma Mali. Então cria-se um clima de melancolia, assim, bem forte nessa parte do livro. E você vê a perspectiva do Mali. Assim, ele não tem esperança nenhuma. E ele já aceitou o fato que se for para salvar tudo, principalmente a Alina, ele deveria ser sacrificado. E essa parte é bem pesada. Eles voltam, contam para os outros. E ninguém quer muito falar sobre isso, mas era um fato. Então, eles voltam pro ponto de encontro que dividiram-se em dois grupos. E o outro grupo fala que o Dark ele tá avançando pela costa, ele descobriu um jeito de atravessar a dobra sem a Alina, então ele consegue expandir ela em segurança do jeito que ele quiser, então isso é muito perigoso. E a Alina, tipo, fica estarrecida e tenta se comunicar com o Dark. Claro que isso não ia dar certo. Então ele pega e mostra que ele matou várias pessoas que ela gostava, fez a demonstração lá dos cadáveres, falou que pegou o grupo lá de crianças Grisha e que ia levar eles como refém na dobra e usar eles para alimentar os Volcras se ela não voltasse para ele. E todo o esquema de ameaça que ele já... Assim, o Dark é legal, mas ele é meio muito previsível nessas pontas da raiva, às vezes. Mas ele sempre faz isso, né? É do praxe dele. Mas eles descobriram, o David, que é o fabricador, deu uma ideia muito boa para a Lina, que ela conseguia dobrar a luz e tornar as pessoas invisíveis. Então o plano deles era interceptar o Dark na dobra, pegar as crianças que estavam lá reféns, fugir, a Lina acabar com ele com um corte rápido Tramontina e viverem a vida deles mais ou menos tranquilamente. Claro que o Mali tava vendo que isso não ia dar muito bom. Então ele fala pra Nina, olha, se esse plano não der certo, a gente tenta de tudo. Mas se não der certo, você sabe o que você tem que fazer. Então... Aí eles meio que se reconciliam, né? O perigo iminente da morte acaba fazendo as pessoas se reconciliarem. E na verdade você vê que eles só queriam viver a vida deles, sabe? Então é um momento muito fofo, assim, muito triste, mas enfim, é o que eles têm. E então eles vão pro combate com o Darly, com o Dark,
E as coisas começam a dar certo, como sempre começam, depois começam a dar errado, como já é previsível. O Nikolai se mostrou muito útil como um monstrengo, salvou a Lina algumas vezes. Nunca decepciona o Nikolai, nunca, nunca. Maravilhoso. Mas não dá certo o plano. A Alina acaba sendo atingida, não consegue deixar o pessoal lá invisível. Ela, no momento, ela consegue fugir ali do Darkin, mas o negócio tá feio. O Mali consegue achar ela no meio da escuridão lá da dobra e fala pra ela, ó, não tem outra opção e tal. E ela acaba sacrificando o Mali. Então, essa cena, assim, eu achei genial, porque a Lê, ela não revela se deu certo ou não a história. Ela pega e ela dá uma pausa com os pensamentos que estão ali rodando na cabeça da Alina. Ela pensando se a cobiça foi longe demais, se aquilo era altruísmo, era egoísmo, no final de contas. E tudo isso vai passando e você, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E no final, a Alina não perde os poderes dela. Os amplificadores, eles foram criados para ficarem juntos. No final funciona, porque o que acontece? Cria-se uma avalanche de luz e o pessoal que tá no exército da Lina, dos normais lá, eles acabam ganhando o poder da Conjuradora do Sol. Então é como se o poder tivesse se multiplicado para todo mundo, menos pra Lina, que perdeu o poder. Mas funciona, eles começam a quebrar a dobra. O Dark fica muito bravo, bravo, bravo. Nunca se viu ele perdendo o controle no livro, a não ser nesse momento. Então ele, mas agora você, né, não é nada, era pra gente ser igual, e não sei o que, não sei o que lá. Aí a Lina mostra o quanto que ela mudou. Ela acha uma espada ali na dobra e mata ele com um perfurado no coração, simples, rasteiro e eficiente. Mostra o quanto que ela mudou do primeiro livro pro último livro. Mesmo ela tendo toda uma piedade, uma conexão com ele, ela faz o que tem que ser feito e vida que segue. Então os outros dois, a Tamar e o Tolia, tentam reviver lá o Mali e por fim eles conseguem. Mas o livro não termina assim. O que acontece? O Mali também ele muda conforme ele ressuscitou. Ele perde a habilidade dele rastrear os animais, porque é como se ele estivesse conectado. A primeira vida dele era a de um comum, de um rastreador. Não, de uma pessoa normal. Mas quando os amplificadores se juntaram, ele perdeu aquela habilidade mística, mágica dele de rastrear os outros animais e isso acabou também sendo uma perda para ele. Embora os dois estejam vivos, tem essa perda que ambos sentem. A Lina, ela já tem uma noção que ela não quer ser uma santa, ela quer ter uma vida normal. Sempre quis, desde o começo. E ela fala que ali morreu a Conjuradora do Sol e realmente tinha morrido. Então, eles fingem um funeral e tudo mais, as honrarias. Só os amigos mais próximos sabem que ela realmente está viva. E também as outras pessoas nunca viram realmente a Lina, não conhecem ela. Então ficou bem fácil fazer isso. E ao final dessa trilogia maravilhosa, Mali e Aline estão salvos. Eles abrem um orfanato para cuidar das crianças, se casam e vivem felizes e contentes num belo bosque. E é isso. Esse é o final. Então, eu não sei se eu gostei ou não desse final. Sinceramente, a ideia da Lina perder o poder dela me deixou um pouco assim, um rancinho. Mas assim, o simbolismo é tão forte, tão bonito, que eu não posso falar mal. Não posso, não tenho esse direito. E é um livro maravilhoso, assim, você lê, você fica lendo a tarde toda, quando você vê, você começa 1 hora,
Aí quando você já vê, já é 3 da tarde e você, meu Deus, tá já indo meu feriado embora. Porque é uma leitura muito boa, é leve, é bem construída, a narrativa é maravilhoso. Recomendo, um dos melhores. É isso, boas leituras e bons estudos.